Bom, em primeiro lugar, por que desse vídeo? Nós vivemos um momento muito delicado, um momento difícil para todas as pessoas. Desde 2014 nós vivemos situações complexas na economia mundial. Depois veio o impeachment da Dilma e em 2018 as eleições. Bolsonaro representa o atraso, mas também nós precisamos observar como foi a política do PT. E daí é também necessário dizer que foi uma política de contenção, pois ajudou os absolutamente pobres, deu bolsa, Bolsa Família, Bolsa Estudo, bolsa para várias coisas, para muitas pessoas. Entretanto, do ponto de vista do desenvolvimento, da pesquisa, da inovação, da aposta num futuro melhor, ficou a desejar. Neste vídeo eu vou abordar vários dos problemas que, direto ou indiretamente, repercutem a partir da política. Somos um país atrasado. Atrasado em vários pontos, desde a educação, a saúde, a habitação, o transporte, etc. Mas também nós somos um país promissor. Nós somos aquele país no qual o seu povo gosta de trabalhar, gosta de contribuir, gosta de ajudar. O governo Bolsonaro ataca os funcionários públicos. É um contrassenso. O Brasil tem apenas 1,6% de funcionários públicos. É muito pouco isso. Outros países têm índices muito mais elevados. O número de funcionários públicos não diz muita coisa, mas efetivamente nós precisamos de mais Estado. Precisamos recompensar as melhores cabeças. Precisamos abrir concursos públicos, apostar nas melhores cabeças. Bem, daí vem uma questão super importante, um debate que já vem se arrastando há alguns anos, pelo menos desde o Fernando Henrique Cardoso. É a questão da reforma da Previdência. Nós, como brasileiros, estamos envelhecendo. Este é o ponto. Qual o melhor regime? O regime de repartição ou o regime de capitalização? Ou uma perspectiva híbrida dos dois regimes? Evidentemente, não há como os trabalhadores de baixa renda trilharem um regime de capitalização, ou seja, fazerem a sua poupança individualmente. O Estado precisa ajudar. Nesse sentido, entra aqui uma questão subjetiva muito delicada: ser solidário ou ser individualista. E aí a gente já engancha numa outra questão, que é a reforma fiscal e tributária. Ou seja, quem realmente paga as contas no Brasil? Nós temos muitos impostos e temos um imposto de renda muito injusto, onde os ricos pagam pouco. Bem, eu preparei aqui um conjunto de slides, eu vou apresentar para vocês. E aí a gente vai discutindo um pouco, passo a passo, alguns dos temas mais importantes dessa questão da reforma da Previdência, junto com um quadro mais amplo que possa fazer com que a nossa reflexão ganhe um pouco de profundidade. Bem, vamos lá então. O tema aqui da intervenção política é a reforma da Previdência, as respostas dos trabalhadores, mudanças e perspectivas. Eu inicio falando um pouco sobre as lutas históricas entre o capital e o trabalho. Nós tivemos no século XX várias lutas com muito sangue, muita ideia e ação que foram combinadas no sentido de melhorar a vida das pessoas, tanto de um lado como de outro. Então, do ponto de vista do capital, dos interesses dos empresários, dos ricos e do interesse dos trabalhadores, daqueles que vivem do seu trabalho. Eu achei aqui a citação do Thomas Piketty no livro O Capital do Século XXI, uma boa ideia aqui para nós iniciarmos. Necessitamos de impostos progressivos sobre a propriedade, de serviços públicos de qualidade,
de infraestrutura, de regras para o mercado do trabalho, de sindicatos organizados, de tudo o que nos ajude a controlar as forças do mercado para que estas funcionem no interesse geral. A democracia deve controlar o capitalismo, não o contrário. Então eu entendi essa citação como uma síntese de várias das questões sobre as quais nós necessitamos. Então, impostos mais justos, serviços públicos de qualidade, desenvolvimento, emprego, domínio sobre o mercado de trabalho, sindicatos organizados. Então, tudo isso que nós não temos para melhorar e fazer com que a nossa frágil democracia pudesse, de alguma forma, controlar a ânsia, as questões do capital. Mas que tipo de capitalismo? Um capitalismo com regras? Sim. Mas que tipo de regras? Um pós-neoliberalismo, se fôssemos sair da ideia de um pós-socialismo? De qualquer forma, qualquer que seja a denominação, a luta continua. Os trabalhadores estão perdendo o espaço de luta, perdendo os recursos, e a única coisa que lhes resta é a luta. Nesse sentido, precisaríamos ter mais Estado ou mais mercado? Evidente que mais Estado. No Brasil a gente tem 70%, 80% das profissões, do comércio e por aí vai, de várias áreas nas mãos de um mercado, muitas vezes desregulado. E nós temos um Estado fraco, e mesmo assim um Estado que não pode abrir falência. Se esse Estado se enfraquecer, a nossa violência pode aumentar, os nossos problemas podem aumentar, e não só isso, todos irão ver que a perspectiva do neoliberalismo, menos Estado, foi catastrófica. Nesse sentido, se fala em um pós-neoliberalismo. Como que poderíamos equacionar mais Estado ou menos Estado, ou mais mercado? Tirando a experiência socialista, tirando a experiência do neoliberalismo, vamos observar, por exemplo, a China, o misto de capitalismo com socialismo. O que isso significa? Significa que nós temos que ter um olho para cada uma dessas vertentes. Um olho num Estado forte, numa perspectiva mais socializada, e um olho nas iniciativas individuais. Hoje, as tecnologias estão a favor do homem, mas ainda vivemos um momento onde muitas pessoas não entendem isso e querem simplesmente tirar proveito destas situações. Nesse sentido, há uma regressão, há uma ignorância do quadro violento e sangrento que vivemos. Nós somos herdeiros destas lutas e hoje ainda estamos travados por esse medo, por essa regressão, que nada mais é do que uma ignorância, na média, de um número maior de pessoas. Essa ignorância elegeu o nosso atual presidente. Essa ignorância fez parte da chamada esquerda tradicional, do PT. Então nós precisamos entender esse quadro para sair desse momento e dar um passo à frente. O trabalho, as cargas elevadas de pressão no trabalho, o trabalho que antigamente era de 12, 14, 16 horas por dia, se tornou um trabalho de 8 horas por dia, com a chamada carteira assinada. Mas isso não retirou o chicote nas costas do trabalhador. Chicote aqui entre aspas. O trabalho ainda é perdedor nessa engrenagem de luta contra o capital. O capital quer oprimir o trabalho, quer sugar do trabalhador as suas riquezas, que são o seu trabalho, a sua família, e quer transformar esse trabalho em mercadoria. Ok, precisamos de mercadorias, mas precisamos garantir que os trabalhadores tenham qualidade de vida melhor,
que os trabalhadores tenham condições ótimas de reproduzir a sua família, o seu espaço de trabalho, de lazer, em condições melhoradas. Falamos que o trabalho também é subjetivo. Há um universo de questões dentro da mente de cada trabalhador. E isso muitas vezes é difícil perceber. Nós precisamos ter aqui a psicologia do trabalho, a psicologia social, a própria psicologia tradicional para entender as engrenagens da emoção no sentido de que o trabalho possa ser algo prazeroso. Muitas vezes o trabalho é o sofrimento para o trabalhador. O trabalho então gera estresse, gera desgaste, gera doença. O trabalho rotineiro, destituído de significado, intensificado pelo número de horas. E aqui a gente abre um parênteses falando sobre hora extra. Muitos dos trabalhadores acabam entrando nessa luta cotidiana da hora extra para poder tirar um pouco mais de dinheiro do seu trabalho. E isso acaba gerando estresse. Estresse que pulveriza o corpo do trabalhador, que escraviza o corpo do trabalhador, a mente do trabalhador. Mais tempo no trabalho, isso é uma aberração. Hoje nós temos máquinas, computadores, engrenagens suficientes para diminuir o tempo no trabalho. E aí é importante dizer, os indivíduos não são máquinas. Os indivíduos precisam ser respeitados lá por dentro. Por isso que falamos que os indivíduos estão em frangalhos. As sensibilidades estão afloradas. As esperanças coletivas por uma vida melhor continuam, mas já estão em situação desesperadora. O indivíduo trabalha, o indivíduo reconhece o mundo que vive e, em vez de melhorar, acaba vendo mais violência, acaba vendo o seu dinheiro diminuído, os juros aumentados e os ricos cada vez mais ricos. Tudo passa pela política. Então aqui eu passo a dizer o seguinte: há limite para tudo isso. Os nossos políticos têm feito, na média, um trabalho fraco. Há que se dizer que a política tem limites. Entretanto, é a política que organiza a vida dos homens em sociedade. Rapidamente, vamos entender o seguinte: dentro da política, muita gente, pouca influência. Muita burocracia, pouco desenvolvimento. Muito discurso, pouco recurso. Muita desconexão, pouca estratégia. Muita corrupção, pouca verdade. Muita mídia, pouca sintonia com o povo. Até hoje, os políticos tergiversam sobre a reforma política. No Brasil, nós temos mais de 35 partidos políticos registrados e outros tantos que buscam registro. Na verdade, nós temos um debate muito amplo, mas com pouca efetividade junto ao povo. Nós temos muita burocracia, muitos caminhos tortuosos, muito papel, muito carimbo, muita legislação desnecessária. Muitos são os discursos vazios dos políticos, sempre em épocas de eleição. Poucos são os projetos que produzem efetivamente um excedente que possa ser consumido por nós. Há muita desconexão entre municípios, estados e o governo federal. Há muita corrupção. A corrupção se alastra de forma rápida. Há pouca verdade, há muito teatro na fantasia desses políticos. Hoje nós temos muita mídia, embora ainda tenhamos uma mídia golpista, seletiva, mas ainda temos pouca sintonia com o povo. Bem, aí na reforma da Previdência, eu penso ser interessante verificarmos que estamos vivendo mais. Então, os dados que tem aí nesse quadro são dados do IBGE de expectativa de vida. Então, se nós tínhamos uma expectativa de 40 e poucos anos
na década de 40, 50, passando para 50 e poucos anos na década de 60, passando para 60 anos na década de 80, e aí só vai aumentando a expectativa de vida, tanto do homem como da mulher, num crescente, de tal forma que podemos dizer que vivemos mais. As mulheres, particularmente, vivem até mais. São muitas as pessoas acima dos 90 anos. E isso, obviamente, tem impactos nas contas públicas e, obviamente, há a necessidade de uma reforma da Previdência. Esses números só tendem a crescer. Que bom, né? Porque, na verdade, chegamos à conclusão que a vida é boa. O que é interessante destacar aqui é que qualquer reforma ela deva passar pela questão das idades e do tempo de contribuição, de serviço, enfim, de trabalho. Acontece que a atual reforma, proposta de reforma da Previdência, ela não leva em consideração as regionalidades, porque esses números que eu apresento aqui são números em média do país como um todo. Há que se ressaltar diferenças significativas entre o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. A outra coisa é que a reforma não toca nos ricos. A reforma vai exatamente naqueles que menos ganham. Falando em repartição e em capitalização, obviamente, para os mais ricos seria interessante a ideia da capitalização. E talvez aí em patamares de um dinheiro cada vez mais crescente. Ou seja, aqueles que ganham acima de 10 mil reais poderiam, numa fórmula de transição, ir aos poucos contribuindo individualmente, juntamente com uma contribuição do governo, dos empresários. Se vivemos mais, a pergunta é: o que fazer após longos anos de trabalho rotineiro? Precisaríamos ter as seguintes estruturas disponíveis. Primeiro, a questão da transição. Não dá para pensar as pessoas que, vivendo em um determinado sistema, vivendo em um determinado mundo, possam, após longos anos de trabalho, serem obrigadas a continuar no mesmo trabalho. Então, há que se pensar em mecanismos de transição, até que se chegue à ideia aí de uma nova geração que possa efetivamente assumir mais os custos, de poupança do que efetivamente nós temos hoje. Veja que isso pode durar mais de 20 anos, essa transição. Depois, os recursos econômicos e financeiros. Nós vivemos num mundo cada vez mais cheio de produtos, de propagandas, de custos, enfim. Nós precisamos garantir que recursos econômicos e financeiros sejam possíveis às pessoas após longos anos de trabalho. O período de aposentadoria pode ser longo e nós precisamos tanto de remédios, saúde, cultura, etc., atividade física e por aí vai. Terceiro, uma rede de família, amigos e relações sociais intensas durante essa chamada terceira, quarta, quinta idade. Há que se pensar aí um sistema de proteção ao trabalhador. Clubes, cinemas, espaços noturnos, etc. Então isso
obviamente, é muito fraco, não existe, né? E o trabalhador, em pouco tempo, ele fica doente e parte dessa doença vem do trabalho, vem do caos desse sistema de aposentadoria, e aí ele vai ou morrer ou então dar muito trabalho para a família. Depois, o lazer, o tempo disponível em quantidade e qualidade, obviamente decorre exatamente deste tempo mais alargado de vida, e isso precisa ser ocupado. Não dá para pensar aquela velha fórmula da aposentadoria do trabalhador que parava e que depois vestia o pijama. Tem que ser diferente. O trabalhador hoje, ou a trabalhadora, continua ativo, continua havendo vida após o trabalho, ou seja, no período da aposentadoria deveria ser acompanhado de uma série de programas, projetos para este tempo disponível. E por fim, viver mais com contribuição de quem? Obviamente, com contribuição que sobra dos ricos, com contribuição do Estado e futuramente, após a transição, com contribuição do próprio indivíduo, porque aí sim, aí ele vai ganhar confiança no sistema. Vamos embora. Quais têm sido as respostas dos trabalhadores? Um perde-ganha desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Se a gente for observar essa retrospectiva, nós vamos verificar que desde aquela época já havia tendências e depois propostas concretas e leis para a Previdência. Então nós já tivemos várias reformas, mas foram pequenas reformas. Mesmo assim, tem gente que ainda diz que o sistema não tem crise. Não, tem crise sim. Que o sistema é superavitário? Não, não é superavitário. Há um perde-ganha desde o Fernando Henrique. Os trabalhadores precisam dar respostas mais maduras. Nós precisamos dizer em alto e bom som que nós aceitamos a reforma, mas uma reforma que não irá nos penalizar. Pelo contrário, uma reforma que nós teremos ganhos com isso. Só tem um jeito: a partir do momento em que se reconhece que determinadas classes mais poderosas, mais ricas, possam compartilhar esse excedente. Diante de pressão, diante de ameaças, diante do medo, os trabalhadores sempre deram as suas respostas em forma de movimentos. Desde os movimentos sociais, do sindicalismo, os movimentos estudantis e os movimentos partidários. Mas há um problema aí, que todos esses movimentos, nos dias de hoje, são ainda muito espontâneos, desorganizados e com pouco foco. Os movimentos sociais e o sindicalismo ainda saem daquela tragédia de responder com o estômago, com o intestino, de responder com as emoções. Os movimentos estudantis, eles ainda estão muito frágeis. Eles tiveram um auge em tempos realmente de ofensiva, os chamados tempos de chumbo da ditadura militar, os movimentos partidários também, mas hoje eles estão em fraca organização. Muitos partidos e estudantes muito desconectados. Pouca gente sabe das lideranças estudantis, das lideranças sociais, dos partidos alinhados às ideias mais avançadas do conjunto dos trabalhadores. Não há uma educação política nas escolas. Portanto, esses movimentos ainda são muito soltos. Por onde passam as saídas? Em primeiro lugar, por um projeto nacional e desenvolvimentista, amplamente discutido, com a perspectiva de recuperarmos o nosso patriotismo, o nosso sentido de ser brasileiro e, aos poucos, ir desenvolvendo todas as esferas possíveis
da nossa inteligência, do nosso potencial. Os de cima devem pagar a conta de maneira proporcional, de maneira equilibrada. Devemos ter também tolerância ao ódio, tentar ao máximo diminuir, porque acabar talvez não dá, com franjas, doses do ódio nas pessoas. Isso vai fazer com que a gente possa até inclusive individualmente ficar mais leve para as discussões na política. Na esteira da questão do ódio, diminuir também a ideologia, desideologia dos processos, das discussões, enfim, de todas das leis, enfim, de várias questões aí que sempre estão recheadas de ideologia. Então, retirar os excessos ideológicos do lado da direita e do lado da esquerda. Ah, mas aí você poderia dizer, então significa ficar em cima do muro? Não. Simplesmente retirar os excessos ideológicos. Conversar, saber conversar com o seu antagonista, com o seu oposto. Buscar a criatividade, a inovação e a firme decisão em progredir. Isso é uma questão de foro íntimo, ou seja, nós precisamos sim arregaçar as mangas, contribuir com ideias criativas, né? Buscar cada vez mais o terreno das propostas. Precisamos de uma educação de qualidade nos processos e produtos. Educação integral no ensino fundamental, no ensino médio. Por fim, um respeito ambiental aos animais, a tudo que nos rodeia e, obviamente, as nossas perspectivas como um Brasil livre.